Olá, meu nome é Tatiana Horta, sou coordenadora operacional do projeto Guapiaçu e hoje estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a análise física da água. A água é um recurso natural que possui uma composição heterogênea. Mesmo que visivelmente, a gente não consiga identificar, existem diversos compostos químicos e cada um possui uma origem diferente. Muitos deles, inclusive, são introduzidos pelas ações humanas. Chegarem no local de coleta, vocês vão observar as diversas características presentes naquele ambiente. Vocês olhem ao seu redor, primeiro observem a vegetação, observem as características daquela água. Fiquem observando bastante o fundo do rio. Vocês conseguem olhar as características presentes ali? A água é bem transparente? Vocês conseguem perceber a presença de vida? Todos esses fatores são super importantes, tá? Quando a gente está falando de análise física. Precisam, então, num segundo momento, anotar tudo na planilha que vocês vão receber pela equipe do Projeto Guapiaçu. Essa planilha, ela já contém os itens que vocês vão precisar anotar. Então, a partir da observação, vocês seguem para a anotação desses resultados. Todos esses itens listados na planilha são itens importantes para a nossa análise física. Então, a gente tem na nossa planilha, tá, alguns itens importantes para esse momento serem anotados. Então, a gente tem a temperatura da água, a temperatura do ar, a turbidez e alguns itens relativos à água. Presença de algas, presença de corpos flutuantes e um material sedimentável. Você percebeu algum cheiro? Existem plantas aquáticas? Presença de peixes ou outros organismos vivos? E a cobertura vegetal? A gente vai falar um pouquinho sobre esses itens. No caso desses itens em específico, tá? Você vai escrever na planilha se existe a presença, a ausência, ou se você perceber em alguns trechos a presença ou a ausência de algum item desse, você vai colocar que é parcial. Tá? Então, dessa forma, você vai fazer o preenchimento dessa nossa planilha de análise física. Vou começar com a temperatura do ar. Esse equipamento que é utilizado é o termômetro, vocês já conhecem, né? É um equipamento que a gente precisa ter um certo cuidado, porque se ele cair no chão, como ele tem na sua estrutura interna um vidro com mercúrio, ele vai danificar. Vocês vão perceber que ao longo do dia a gente tem variação dessa temperatura. De manhã, se a coleta for realizada mais cedinho, vocês vão observar uma temperatura mais baixa. No ponto de coleta que já estiver chegando perto do horário do almoço, vocês vão perceber uma temperatura um pouco mais alta. E vocês vão perceber também, ao longo da análise anual dessa planilha, que você vai ter uma variação ao longo das estações do ano. Então, no inverno, obviamente, as temperaturas vão ser mais baixas e no verão as temperaturas vão ser mais altas. Observem aí o gráfico e vocês vão perceber que os meses, no meio do ano, são os meses do inverno. Então, no gráfico, vocês vão observar essa temperatura mais baixa. Vai analisar a temperatura da água. Para isso, a gente vai usar um equipamento que também é um termômetro, só que ele é diferente do anterior, porque ele é um termômetro próprio para água. Então, ele vai boiar na água e para ele não ser levado pela correnteza, ele tem uma cordinha. Então, no momento que vocês vão jogar esse termômetro na água, vocês precisam prender a outra extremidade, para que a correnteza não leve esse termômetro. E vocês vão ver também que essa temperatura da água ela vai variar, não da mesma maneira que varia a temperatura do ar, mas ela varia um pouco ao longo do dia e também um pouco ao longo das estações do ano, como vocês viram no gráfico no slide anterior. A variação da temperatura da água, ela vai influenciar diversos parâmetros físico-químicos, como, por exemplo, o oxigênio dissolvido, a tensão superficial da água, a viscosidade e a densidade. E, consequentemente, vai influenciar em toda a vida presente ali na água, Porque a vida presente na água, ela sofre influência dessa temperatura que é influenciada pela energia solar ou
pela ação antrópica, que ela é a ação resultante da ação do homem naquelas margens, naquela água que existe ali no rio. A gente avançar para o nosso terceiro parâmetro analisado, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre assoreamento. Acredito que muitos de vocês ou já saibam o que é o assoreamento dos rios, ou já tenham ouvido falar nessa palavrinha. É o seguinte: o assoreamento é o acúmulo de terra, tá? Lixo e matéria orgânica no fundo do rio. E esse fenômeno ele geralmente acontece quando esse curso de água não possui as matas ciliares, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Mas basicamente as matas ciliares é a vegetação que a gente tem nas margens dos rios. E o fato do rio estar assoreado, a gente vai ter um problema, porque a gente vai causar um prejuízo na vida aquática, porque ela vai afetar a vida dos organismos vivos que vivem ali. Então, ela vai comprometer, né, a qualidade da água, a profundidade do rio e vai influenciar, por exemplo, na desova dos peixes. Agora, começar a falar do nosso terceiro parâmetro físico, que é a turbidez, que é uma propriedade física, né, dos líquidos, que se traduz na redução da sua transparência devido à presença de materiais em suspensão. Esses materiais eles vão influenciar na passagem de luz, né? A luz que vai atravessar a coluna d'água, ela pode sofrer, por exemplo, esse feixe de luz pode ser absorvido, pode ser desviado, e aí, basicamente, isso vai influenciar nessa transparência da água. Então, quando a gente falou de assoreamento, a gente vê que, por exemplo, a erosão dos solos vai favorecer o assoreamento e vai favorecer também no aumento da turbidez, né, dessa água desses rios. E aí vai fornecer, por exemplo, né, esses sedimentos, eles vão acabar influenciando na passagem desse feixe luminoso. Então, tem algumas situações que vão agravar a turbidez da água, como, por exemplo, a mineração, né, efluentes industriais, emissão de esgotos. E, basicamente, a gente tem aí consequências diretas e indiretas. Se eu tenho um aumento da turbidez, eu vou comprometer, por exemplo, a taxa de fotossíntese. Por quê? Vocês já pensaram? Se esse feixe de luz ele não consegue atravessar a coluna de água, basicamente, esses vegetais aquáticos terão uma taxa de fotossíntese, né, alterada. Ou seja, eles não vão conseguir fazer fotossíntese da mesma forma, porque a fotossíntese é uma reação química que depende dessa luminosidade para a transformação da energia solar em energia química. E de um modo indireto, se eu vou ter uma alteração na taxa de fotossíntese, consequentemente, eu vou ter uma alteração dos seres vivos que existem ali. Então, eu vou impactar nas cadeias alimentares e, consequentemente, eu vou ter uma redução da biomassa. Uma água que está com aumento de turbidez, você vai reparar que essa água está com menos transparência. Só que esse material que está em suspensão, se você coleta a água e deixa algum tempo esse material sedimentar, você vai observar que ele vai se encontrar no fundo do frasco. É esse material que a gente nomeia como sólidos sedimentáveis. Basicamente, você só vai conseguir observá-lo no momento que você deixa essa água coletada, repousando durante alguns minutos, né? O ideal seria até deixar durante 1 hora ela repousando, e aí você vai observar que todas essas partículas que estavam flutuando, elas vão descer e vão se encontrar no final do frasco. Tá? Esses são chamados de sólidos sedimentáveis, que são, a gente observa em aumento quando a gente tem um aumento de turbidez. Vocês observarem exatamente o que ocorre quando a gente tem um assoreamento dos rios. E, consequentemente, você vai ter, né, um aumento desses sólidos sedimentáveis que vão justamente fazer com que haja um aumento da turbidez dessa água. Então, na imagem de cima, vocês observam, né, a água da chuva carregando essa terra que está solta, descendo a montanha e indo para o leito do rio. E esse rio vai sendo soterrado.
O que acontece quando a gente tem as matas ciliares que a gente comentou lá atrás, que a gente falou que impede justamente o assoreamento dos rios? Você tem uma proteção. Tá? As matas ciliares, elas agem como os cílios dos nossos olhos. Elas são estruturas que vão justamente proteger todo o leito do rio. E a mata vai filtrar essa água, né? Porque ela tem as raízes que vão fazer com que a terra fique mais segura e não só isso. Pelos galhos das árvores, essa água da chuva ela vai escoar não para o leito do rio, mas para a terra. Essa água vai descer pelo tronco da árvore e vai penetrar no solo pelas raízes. E isso vai ser ótimo para o rio, porque o rio vai ficar protegido, né? E assim vai conseguir que essa água flua e a água não vai ficar com esse aumento de turbidez ocasionado pelo assoreamento dos rios. Já que a gente falou de mata ciliar, agora a gente vai falar aqui sobre a última parte da nossa planilha referente à análise física, nossa planilha de análise de água. Lembra que eu falei que quando vocês chegam no local, vocês vão observar ao seu redor e vão observar muito a água daquele ponto, daquele rio? Então, aqui vocês vão anotar, por exemplo, se vocês conseguem perceber a presença de algas, e aí viu algas, você vai colocar presença, não identificou nenhuma, vocês vão colocar ausência, e se em alguns pontos vocês conseguem observar presença ou ausência, vocês vão colocar parcial. Vocês vão listar se existem alguns corpos flutuantes ali presentes naquela água. Material sedimentável, que é justamente o material que você sabe que se você coletar a água e você deixar a água parada durante 1 hora, é o material que vai se depositar ao fundo do frasco, a gente já conversou anteriormente. Se existe um cheiro, né? Eu estou percebendo na beira do rio um cheiro forte, é um cheiro de esgoto, é um cheiro... Esse cheiro vai ser só identificado simplesmente se tem ausência dele, ou presença, ou parcialidade. Tá? Você não vai precisar caracterizar, a não ser que seja uma coisa que te chame muita atenção, você pode colocar uma observação. Você vai listar se tem plantas aquáticas, né, se tem presença de peixes ou outros seres vivos, um caranguejinho que você viu no fundo do rio. Né, essas informações são super importantes, porque lembrem que a presença de vida na água ela é fundamental para que nos demonstre ali que aquela água ela está com uma qualidade, né, não está tão comprometida. Então, pensem bem que a presença desses seres vivos é fundamental. Então, precisamos relatar aí na nossa planilha. E a cobertura vegetal. E aí eu faço o link com o que a gente falou no slide passado. A cobertura vegetal é a presença de mata ciliar. Então, basicamente, aqui você vai dizer se aquele ponto ele tem mata ciliar ou não. E às vezes vocês vão perceber que numa margem tem e outra não. Então, eu coloco parcial. A presença de mata ciliar nas duas margens. Esse é um local de coleta de água um pouquinho acima, né, do ponto 7 do rio Macacu, que está localizado em Boca do Mato. Então, é um ponto que vocês vão observar, né, no momento que vocês realizarem na prática a coleta de água, que a presença dessa mata ciliar aqui, ela impacta positivamente na qualidade dessa água. Né, falando em água, de imagens aqui para vocês, né, do trabalho que é realizado pelo projeto Guapiaçu, né, para vocês conectarem isso, tudo que vocês estão vivenciando aí no curso, né, do Programa Piloto de Monitoramento dos Recursos Hídricos, com o trabalho que a gente realiza. Então, a restauração ecológica ela é fundamental para que a gente consiga reestabelecer, né, conectar esses fragmentos florestais que vocês conseguem observar aqui nessa imagem, que a gente consiga fazer com que essas áreas degradadas aí consigam ser cobertas por uma floresta e, como consequência, a gente ter, né, a reestruturação aí desse ecossistema. Aí, né, uma imagem de um antes e depois do projeto Guapiaçu Fase 1. Olha só, de maio de 2014 a abril de 2015. Então, 1 ano de diferença entre uma imagem e outra, vocês conseguem observar aí, né, toda a área coberta. Então, você tem aí a vegetação se restabelecendo. E pensem o seguinte, né, que onde tem vegetação, a gente vai ter água.
e que alguns conheçam, que é a prainha lá no Guapiaçu, um balneário super frequentado no final de semana. A gente tem uma imagem de cima, né, em 2013. A gente consegue observar a área de pasto lá atrás, com a presença de gados. Né? Tem até alguns banhistas, observem embaixo dessa árvorezinha. E depois da execução do projeto, né, fase 1 do projeto Guapiaçu, que durou de 2013 a 2016, a gente tem uma imagem aqui em 2021 da prainha, né, com a mata ciliar dela restabelecida. Então, olha que legal, a gente consegue, com esse trabalho, né, de restauração realizado pelo Projeto Guapiaçu, a gente consegue restabelecer essa mata ciliar e, consequentemente, como vocês já sabem, proteger esse leito de rio. Né? No caso desse aqui, o nome desse rio é o Rio Guapiaçu. E esse ponto é um dos pontos de coleta de água, que vocês irão, né, para aqueles que não conhecem, irão conhecer. Né? Já é uma terceira etapa do projeto Guapiaçu, que foi em 2020 e 2021. A gente consegue ter uma imagem de um antes e depois também com intervalo de um ano. Então vocês vão observar que entre a imagem de cima e a de baixo, né? Olha só como é que houve toda uma cobertura desse solo. E pensem, agora que vocês sabem como é que funciona, né, a importância da mata ciliar, como é que funciona essa dinâmica, pensem no quanto esse trabalho é importante para a qualidade da água na região. Fiz uma aula de análise física da água.